Mas conta pra gente, como de forma resumida, como que foi essa sua relação com o Ayrton Senna e a fé? De que forma você evangelizou o Ayrton? O Ayrton foi. Ele já era o melhor piloto do mundo, mais rápido. Mas as coisas não davam certo. Era um motor que quebrava, ou um acidente. A bola dele batia na trave, mas não entrava de jeito nenhum. O príncipe das trevas que rege esse mundo, que é o mal, ronda muito de perto a feira da vaidade, que é o ambiente das corridas de automóvel. Então, do dia da minha estreia até o dia que eu estreiei na Fórmula 1 foram 10 anos de carreira. E quando eu venci o Campeonato Brasileiro e o número 1 no ranking, um jornalista me procurou e falou: Alex, o redator-chefe me encomendou uma matéria sobre o porquê do Cristo salvo. Mas como eu não manjo nada de religião, você pode escrever a matéria para mim? Desde que você deu essa Bíblia para ele, ele andava com ela o tempo todo. E como que era nos bastidores, por exemplo? Vocês conversavam só sobre corridas ou ele te pedia conselhos também relacionados a relacionamentos? Normalmente a gente falava de corrida e do relacionamento dele com Deus. Existem pessoas que passam pelo mundo e deixam um legado. O nosso convidado de hoje é uma dessas figuras raras. Ex-piloto de Fórmula 1, autor de 7 livros consagrados, palestrante internacional e mentor espiritual de diversos atletas conhecidos. Alex Dias Ribeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer enorme em tê-lo aqui hoje. Que bom. E antes de começar o nosso bate-papo, eu quero lembrar que o TelaCast é o podcast oficial do portal Tela, que é a nossa plataforma completa de notícias, que ele é feito com curadoria inteligente. E a gente trouxe também, Alex, uma camiseta para você. No final você pega. Que legal. Isso. Só uma lembrancinha do nosso portal. Alex, para começar o nosso bate-papo, me conta como que surgiu essa sua conexão com Deus. Você me contou que foi aos 8 anos de idade, é isso? Foi. Eu fui criado num lar cristão. E por parte eu sou a 4ª geração de cristãos. E já cresci nessa cultura. Mas eu tinha 8, faltava 2 meses para completar 9. E eu era um menino muito revoltado, cheio de problemas, um garoto difícil. E eu estava no exílio. A minha mãe não me aguentava mais, me mandou para passar um tempo com uma tia que era professora e missionária da Junta de Missões Batistas em Porangatu. Porangatu naquela época era para lá do fim do mundo. Eu estava lá dando um trabalhão para ela quando passou por lá um pastor itinerante que visitava os campos missionários que a Junta Batista montou em várias partes do país. Ele apareceu lá com um Jeep novinho em folha e eu era louco por automóvel desde então. Fiquei apaixonado no Jeep dele, um Jeep novinho com capota de aço. E eu prestei atenção na pregação dele. E quando ele falou que a salvação era individual e definiu que quem não está debaixo da graça de Deus está condenado a uma eternidade longe de Deus, e que o fato dos meus pais e avós serem cristãos não faziam de mim um cristão. E eu entendi, e quando ele fez o apelo para aceitar Cristo como Salvador, foi o primeiro a levantar a mão. Ele pregava na quinta, sexta e sábado, e no domingo ele fazia o batismo e seguia a viagem dele. Então
tinha o batismo, mas ficaram em dúvida se eu era muito pequeno para entender que eu era pecador e me arrepender dos meus pecados e aceitar Jesus como meu Salvador. Então eles fizeram uma junta, me cravaram de perguntas lá para ver se eu tinha entendido bem como é que a coisa funciona. Eu cheguei à conclusão que Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Então, o fato de meus pais serem cristãos não me tornava automaticamente um cristão, mas que a decisão era pessoal. Quando eu saí daquele batismo dentro de uma lagoa, lá em Porangatu, eu senti uma transformação completa, uma paz de espírito enorme. Me mudou completamente no comportamento e eu passei a ser outra pessoa. E nessa época você já sabia que seria piloto? Não, mas eu sabia que eu gostava muito de automóvel, de caminhão, de ônibus, de avião, de barco, qualquer coisa que tivesse motor, eu gostava muito. Então, depois eu vim entender que eu queria... Meu pai era médico e era um péssimo motorista. E os carros daquela época, eles quebravam fácil, não, eles eram confiáveis. E sempre quem ajudava a gente quando ficávamos com o carro parado na estrada eram os motoristas de caminhão, porque eles tinham conhecimento de mecânica e geralmente eles conseguiam fazer o carro andar. E aí eu me interessei mais ainda pelo assunto. E talvez por uma necessidade de aprovação, de reafirmação da minha autoestima, eu ganhava muitos elogios, então eu queria ser cada vez melhor motorista. Com 10 anos eu já dirigia o carro do meu pai escondido. E em que momento as corridas entraram na sua vida? Na inauguração de Brasília. Meu pai foi o primeiro médico particular a se estabelecer em Brasília, quando era no núcleo Bandeirante ainda, a cidade satélite dos candangos que trabalhavam na construção do plano piloto. Em 21 de abril de 60 teve uma festa de arromba para comemorar a inauguração da nova capital do Brasil. E como parte dos festejos, tinha uma corrida de automóvel. Eu fiquei absolutamente fascinado. Falei, é isso aí, quando eu crescer eu vou ser piloto. E já voltei daquela pista improvisada nas ruas de Brasília, piloto. Mas não podia correr com 11 anos, tinha que ter a CNH para correr de automóvel naquela época. Então esses 7 anos do dia que eu vi a minha primeira corrida até o dia que eu finalmente consegui sentar num carro de corrida, foram 7 anos em que eu fui à luta. Eu queria saber tudo que é necessário para ser piloto. Em inglês tem uma frase que eu gosto muito que como é que é? Esqueci agora. What it takes. O que é necessário para ser piloto. Com 18 eu sabia tudo que era necessário, mas não tinha o carro. E se tivesse o carro... E é um esporte muito caro, né? Exatamente. Eu não tinha o carro, e se tivesse o carro, eu não tinha dinheiro para pôr gasolina no tanque. Então, era o sonho, cheguei à conclusão que o sonho era impossível. E do impossível até a Fórmula 1, como que foi? Foi que eu fiquei deprimido, fiquei frustrado, porque agora sim eu estava encarteirado, eu já sabia o que era necessário, só que a minha realidade socioeconômica não me permitia, como você falou, é um esporte de rico. Aí eu fiz um trato com Deus. Falei, olha, chefe, se você viabilizar a minha carreira, eu prometo ser um proclamador do Evangelho durante toda a minha vida. E Deus organizou uma série de acontecimentos que culminaram com a formação de uma oficina de fundo de quintal, onde nós trabalhávamos para consertar os carros dos nossos professores, dos amigos dos nossos pais. Tínhamos a estrutura já, mas não tinha o carro e ninguém tinha dinheiro, não tinha um tostão. Nosso budget era zero. Então, meu pai teve um baita acidente com o Fusca dele indo para o trabalho e nas primeiras semanas a gente não sabia se ele ia sobreviver e no fim ele sobreviveu. E um dia quando ele estava conseguindo falar, eu fui lá no hospital, falei, pai, você não quer me dar o que sobrou do Fusca?
Aí ele ficou meio cabreiro, o que você vai fazer com isso? Eu falei, eu vou arrumar para ter um carrinho aí pra gente ir pra escola e tal. E ele me deu o que sobrou do Fusca, a carroceria era perda total mesmo, jogamos fora. O chassi a gente conseguiu desentortar, a batida foi frontal, nós conseguimos aproveitar toda a parte mecânica e construímos uma coisa que quando apareceu na pista no dia da corrida todo mundo morreu de rir, porque o carro era muito feio. E isso tudo é força de vontade, né? tremenda força de vontade e muita fé. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Você sentia que a fé te impulsionava, te guiava para você conseguir atingir seu objetivo? Com certeza. Era a minha única esperança, era o único jeito. Então, o que aconteceu, olhando pelo retrovisor da história, foi a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que a gente vê. Então, era a minha única jeito de voltar, de começar a correr. E a largada foi por sorteio, nós largamos em último, foi o último no sorteio. E depois de 6 horas de corrida, nós chegamos em segundo lugar. Foi aquele sucesso, rádio, jornal, televisão. Nós fomos de 0 a 1000 no fim de semana. E com o carro 99% improvável. E dentro desse universo da Fórmula 1, você acabou desenvolvendo uma relação muito especial e espiritual com muitos atletas consagrados, inclusive com o nosso grande campeão, né, o saudoso Ayrton Senna. Conta pra gente como que foi essa relação. Bom, foi uma história meio longa para chegar até lá, porque eu corri aqui com aquele carrinho, o patinho feio, contra os carros importados e era sempre muito difícil da gente. Nós aparecemos no cenário como não dá certo que deram certo. Quando veio a Fórmula Ford para o Brasil, aí a coisa se profissionalizou. Eu acabei sendo contratado pela equipe Hollywood, que era a melhor equipe do Brasil. Com isso, eu consegui um patrocínio. Nesse ano que eu fui campeão, eu fui também o número 1 dos pilotos brasileiros no ranking da Autosport. E com isso, com essas credenciais todas, eu consegui o apoio financeiro para correr de Fórmula 3 na Europa. Corri lá, fui vice-campeão inglês durante 2 temporadas, graduei para a Fórmula 2, até que cheguei à Fórmula 1. Então, do dia da minha estreia até o dia que eu estreiei na Fórmula 1 foram 10 anos de carreira. E quando eu venci o Campeonato Brasileiro e o número 1 no ranking, um jornalista me procurou e falou, Alex, o redator-chefe me encomendou uma matéria sobre o porquê do Cristo salva. Mas como eu não manjo nada de religião, você pode escrever a matéria para mim? Eu falei, opa, deixou a bola quicando na cara do gol. E eu expliquei por que Cristo salva, o porquê, eu expliquei o plano da salvação e tudo. E quando eu vi aquela matéria no JB, que era o segundo jornal mais importante do Rio de Janeiro, eu me toquei que o esporte, o automobilismo, era uma excelente maneira de pregar o evangelho em alta escala. Então, eu tinha falado de Cristo para 400 mil leitores do JB, de um púlpito que andava a 200 por hora. Aí mudou a minha razão de correr, não era só de satisfazer um desejo do meu coração, era por uma razão maior, um motivo muito mais nobre. Então passei a ser conhecido como Alex Cristo Salva. E aquele Cristo Salva que era bem pequenininho na primeira corrida, só para Deus dar uma olhada com uma lente de aumento e falou, chefe, estamos dando retorno. Passou a crescer e eu tenho fotos minhas em Silverstone, em pé, do lado de uma faixa dessas com Cristo Salva. Eu sou o tamanho do Cristo Salva. Assim, e aquilo era mostrado via satélite para o mundo inteiro. Então, para mim, foi o maior esforço de macroevangelismo que já aconteceu na história da humanidade. Mas conta pra gente,
de forma resumida, como que foi essa sua relação com o Ayrton Senna e a fé? De que forma você evangelizou o Ayrton? O Ayrton ele já era o melhor piloto do mundo, mais rápido, mas as coisas não davam certo. Era um motor que quebrava, ou um acidente. A bola dele batia na trave, mas não entrava de jeito nenhum. A irmã dele, a Viviane, pediu que se ele receberia uma colega dela de um trabalho chamado Aliança Bíblica Universitária, para orar por ele. E essa senhora, que era Neuza Itioca, ela era especialista em batalha espiritual. Aí ela diagnosticou que tinham feito um trabalho contra ele, por isso que as coisas não davam certo para ele. E repreendeu os capetas tudo lá, e ele foi embora e ganhou umas 3 ou 4 corridas em seguida. Aí ele ficou muito impressionado. E a Neuza me ligou e falou: oi, Alex, aconteceu isso, o que eu faço agora? Em primeiro lugar, você cala a boca, não fala para ninguém, porque se ele tomou essa decisão, ele é um bebê espiritual, ele não está preparado ainda, porque os caras vão cair matando em cima dele, porque o príncipe das trevas que rege esse mundo, que é o mal, ronda muito de perto a feira da vaidade, que é o ambiente das corridas de automóvel. E aí me colocou no lance para ajudar ele nesses primeiros passos da vida espiritual, para fazer um trabalho de discipulado rápido. Foi aí que eu entrei mais a fundo no relacionamento com ele. E ele tomou a mesma decisão. Eu falei para ele: olha, não fala ainda nada não em público. Mantém isso como uma coisa sua, pessoal, entre você e Deus. E dei para ele uma Bíblia, uma versão moderna, a linguagem de hoje, fácil de entender. Ele andava com essa Bíblia para cima e para baixo. Ele queria saber mais de Deus, porque ele descobriu que Deus não era fraco de jeito nenhum. E aí as coisas começaram a dar certo. Foi aí que ele ganhou os 3 títulos da Fórmula 1. Nós andamos juntos durante esse tempo, não tão frequentemente, porque a agenda dele era de estar pelo mundo inteiro. Eu já tinha parado de correr, estava pilotando os atletas de Cristo naquela época. E foi muito... Ele queria saber, ele tinha fome. E ele punha muito em prática o relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus a nível espiritual. Então ele era muito forte nesse sentido. Então ele se apegou definitivamente quando ele viu que o mal estava tentando atacá-lo, aí exatamente. Ele teve essa conexão com Deus e nunca mais soltou. Isso. E ele chegava a te ligar, tipo, quando ele estava com alguma dificuldade, porque como você falou, ele era novo na fé. Nós mesmos que já frequentamos há muito tempo, a gente passa por algumas dúvidas, né? Passa por provações e dúvidas. Ele chegou a te ligar em algum momento? Sim, e também ele, no momento, acho que da maior crise dentro da carreira que ele estava vivendo, foi quando ele e o Prost disputavam uma corrida no Japão que poderia definir o campeonato. E ele deu um problema, ele largou na pole position, mas se atrasou e depois fez uma corrida de recuperação, foi passando todo mundo até chegar no Prost, que estava liderando. E quando ele foi ultrapassar o Prost bateu nele, provocou o acidente. E os dois ficaram fora da corrida, porque o carro parou e morreu o motor. O Prost seguiu em frente e o Prost apertou o cinto e caiu fora. Ele estava fora da corrida. O Ayrton não se entregou, pediu para os comissários de pista empurrar o carro dele. Ele pegou e empurrou e foi embora e ganhou a corrida. Ainda ganhou a corrida. Mas aí o presidente da FIA, que era um corrupto tremendo, desclassificou ele da corrida. Aí ele botou a boca no trombone, disse que ele era ladrão. E aí o cara deu um gancho nele de não sei quantas corridas, com a ameaça de ser banido para a Fórmula 1. Mas aí o cara caiu em desgraça perante a opinião pública, o presidente da FIA, porque o Ayrton era
o homem mais poderoso da Fórmula 1 em termos do reconhecimento público. E aí o Balestre Balestre é o nome desse presidente da FIA, que ele tinha que decidir até um dia marcado que o Ayrton se retratasse do que disse sobre ele, perdoaria o Ayrton, ele voltaria a correr. E o Ayrton ficou irredutível, que isso ele não ia fazer. E o Ayrton Senna, desde que você deu essa Bíblia para ele, ele andava com ela o tempo todo. E como que era nos bastidores, por exemplo? Vocês conversavam só sobre corridas ou ele te pedia conselhos também relacionados a relacionamentos? Normalmente a gente falava de corrida e do relacionamento dele com Deus. Nesse dia X que o Balestre deu a última cartada, falou se ele não se arrependesse, ele não ia correr o campeonato. Quem me ligou foi o Nuno Cobra, que era o preparador físico dele e guru também. E ele falou: Alex, liga para Ayrton que ele está irredutível, ele vai ter que abandonar o automobilismo. E ele não quer mudar de ideia, dá uns conselhos para ele. Eu liguei para ele. Aí conversamos. E eu falei: por que você não faz isso que ele está falando? Se retrata, você explica, eu me retrato do que eu falei, mas mantenho a minha opinião. Aí ele falou, mas que... Eu falei, estou tentando lembrar aqui a frase exata que ele disse. Aí ele falou, onde é que fica a minha reputação se eu fizer o que ele está falando? Aí eu falei para ele, onde é que ficou a reputação de Jesus Cristo quando pregaram ele numa cruz? Aí ele falou, mas eu não sou Jesus Cristo. Você sentia um certo preconceito, assim, porque você vivia nesse mundo de fama, dinheiro, poder, glamour, e para muita gente, o Deus deles é isso, né? Sim. Você sentiu uma certa resistência de algumas pessoas? Eu tenho tudo, eu não preciso desse Deus que você está me apresentando. Sim. Uma vez eu estava conversando com o Zé Sérgio, que era um ponta esquerda muito famoso do São Paulo. Falou, eu não preciso de Deus, eu já tenho tudo que eu quero, então para que eu preciso dele? Depois ele acabou tendo um encontro com Deus e veio a ser um atleta de Cristo nota 10. Terminando a conversa com o Senna, ele falou, mas eu não sou Cristo, pô. Eu falei, mas ele falou que a gente deve ser imitador dele. Então, nós temos que ter outro tipo de raciocínio. O que diria Jesus nessa situação? Eu sei que terminamos, eu fiz uma oração com ele, e no dia seguinte, quando eu abri o jornal para saber se a grande expectativa é se Ayrton ia correr o campeonato daquele ano ou não. Aí eu não sei o que eles arrumaram lá, que ele acabou, o que ele disse ou como é que fizeram, eu não sei, mas sobre isso nós não comentamos mais. Mas ele realmente mudou de ideia e chegou a um acordo e veio correr, veio a ganhar 3 títulos mundiais. Então foi muito bom. Ele não corria sem orar. Sim. Ele andava com a Bíblia o tempo todo nos bastidores. Ele tinha uma briefcase, uma pastinha. Naquela época era normal aquela pasta briefcase quadradinha que a gente chamava de James Bond, a pasta do James Bond. Ali ele tinha uma Bíblia dessa que eu dei para ele. E ele lia tudo e me cravava de perguntas. E tinha umas que eu não conseguia nem responder na hora. Eu falei, peraí que eu vou estudar e te dou. Foi muito bom. Esse universo espiritual, de trabalhos para destruir a vida das pessoas, realmente existe. A Bíblia é bem clara sobre isso. Ele chama o diabo de o príncipe desse mundo. Ele era um anjo que não deu certo. Ele resolveu fazer uma rebelião lá no céu, tomou um cartão vermelho e foi expulso. E ele e uma legião de anjos decaídos. E eles estão aí nos ares desse mundo. Naquela ocasião, o homem perdeu o mando de campo, que era de Adão e Eva, quando o pecado entrou no circuito. E o diabo foi ele que induziu a desobedecer primeiro. E o Adão logo.
Ele veio aqui para a Terra para dar o troco naqueles que seguem a Deus. Então, ele, por enquanto, tem o domínio do planeta. E basta você ligar a tua televisão no horário das notícias, que é só notícia ruim. Então, os que mais são perseguidos são os que seguem a Deus. Sim, o cristianismo é a contracultura do mundo. Então, em alguns países, a perseguição ainda é forte. E isso existe desde que existe ser humano nesse mundo. E o que fazer para se proteger? Para que esse tipo de coisa não ataque uma pessoa do bem? É correr para debaixo do esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e diz: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. E descansa nas promessas de Deus. Esses aí estão debaixo da mão protetora de Deus. E o Salmo 91 é o maior apólice de seguro que eu já vi. Tem tudo ali. Até... Qual a dica que você daria? Então, ler o Salmo 91 todo dia ou acreditar de todo o coração? Como que faz, assim, que a pessoa, por exemplo, quem está nos assistindo e tá vendo que tá com vários problemas que não são normais, que começa a acontecer várias coisas na vida da pessoa, e aí, o que faz? Vai lá, as cláusulas estão todas lá do Salmo 91, é a dica. Para sair hoje nas ruas do Rio de Janeiro e na de São Paulo também, a coisa está ficando salgada, porque o mal está muito forte. Só que esse jogo entre o bem e o mal, ele já está ganho. Ele foi ganho por Jesus no lance da cruz. E nós somos a contracultura. E é debaixo da proteção do Altíssimo que nós nos refugiamos. E Ele tem cuidado dos seus. Por que pessoas boas sofrem tanto e pessoas assim consideradas ruins, que fazem as coisas erradas, que maltratam os outros, aparentemente estão bem, sem nenhum ataque? Aparentemente, sim. Mas essa batalha já está vencida. O resultado do jogo nós já sabemos. Aqui embaixo é só pela misericórdia de Deus, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Está lá no livro de Lamentações de Jeremias. E por que coisa ruim acontece com gente boa? É que Deus permite dias difíceis na nossa vida para fazer a prova da nossa fé e para nos fazer crescer espiritualmente. Os anos de deserto espiritual, eu já passei por três longos desertos. E em cada uma deles eu tive as minhas crises de dúvida, de falta de fé, mas eu consegui, com a graça de Deus, sobreviver a todos eles. Então, estou aí já na linha de chegada, perto da linha de chegada, e ansioso para chegar o dia que vai terminar toda essa encrenca aqui embaixo, quando ele vier buscar os que são dele para levar, para reinar com eles para sempre, para ele para sempre. Então essa esperança nos mantém de pé quando muitos outros já caíram, porque o choro vem durante a madrugada, mas a alegria com o anoitecer. Logo vai chegar o dia que tudo isso vai passar e a certeza que nós saímos daqui mais do que vencedores. O apóstolo Paulo fala que em Cristo nós somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Então, a régua de medir sucesso do cristão não é a mesma que mede o sucesso do mundo. E é importante a gente não saber dessas coisas, porque no meio da selva de pedra, na luta, na competição, nas tribulações, é que nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas Alex, por exemplo, a Bíblia tem algumas contradições, né? Que fala, por exemplo, o que vem de Deus traz paz. Mas ao mesmo tempo fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Nem sempre, assim, quando você está perto de chegar no seu propósito, muitas vezes o mal ele se levanta e te ataca para tirar a sua paz. Quando
Como saber, né? Se, por exemplo, você está no caminho certo ou você está sendo atacado pelo mal. É meio que contraditório, né? É contraditório não, mas é bipolar. Então, quem está firme com Deus, não quer dizer que ele vai ganhar todas, com a régua de medir sucesso do mundo. Mas o chefe lá ensina que no mundo passareis por aflições, mas eu venci o mundo. Então, ele já venceu essa batalha. Quer dizer, o diabo é que nem a serpente, que você pega uma serpente venenosa e der uma paulada na cabeça dela, às vezes você pode até tirar a cabeça, mas o corpo ainda fica se mexendo, se estribuchando, por causa do efeito do veneno delas próprias. Então, o diabo está estribuchando agora, porque o lance dele já foi dado, a paulada dele na cruz. E quando você está perto de chegar atingir seu propósito, ele se levanta? Sim, às vezes não. Por exemplo, eu tinha um propósito bem claro eu nasci para ser corredor. Era o meu talento natural, a minha personalidade competitiva e tudo, estava tudo certo para eu ser o campeão e ser o proclamador do Evangelho. Mas Deus não tinha outros planos para mim. Aqui eu passei para comer o pão que o diabo amassou para aprender certas lições que vieram a funcionar na minha segunda carreira com o diretor dos Atletas de Cristo. Então, o ponto alto em reconhecimento público foi quando eles ganharam o Penta e o Lúcio Cacá e o Edmilson exibiram umas camisas lá com o Jesus Loves You, e essa mensagem foi vista por mais da metade da população do planeta via satélite ao vivo. Então, em termos de macroevangelismo, isso foi o máximo. Nunca na história da humanidade tantas pessoas viram essa frase ao vivo e a cores pelo mundo inteiro. Quando você ora por esses atletas que eles estão sob os holofotes, mundo inteiro de olho, pessoas famosas, consagradas, ricas, você não sente um ataque espiritual? Que, tipo, você está salvando pessoas e em contrapartida você não sente? Sinto. Toda ação na lei física, toda ação de uma força, quando se choca com outra, promove um impacto de volta na mesma intensidade da que foi dada. Então, toda vez que alguém está muito bonito, um cristão está muito bonito na fotografia, o apóstolo Paulo disse: olha, toma cuidado para não cair, porque o diabo está em redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, tem que ficar alerta, tem que pedir para Deus guardar o tempo todo. E Ele permite que os sentimentos dentro da gente passem por algumas crises, porque essas crises justamente vão fortalecer o nosso caráter, a nossa fé, trazer paz no meio da tempestade. Isso é a coisa mais difícil de aprender, enquanto estamos passando pela provação. Depois é só vitória. A salvação ela é imediata. Agora, a santificação, que é sinônimo de crescimento espiritual, é um processo que leva a vida inteira, enquanto nós estivermos aqui embaixo. Você acompanha a nossa seleção em diversas Copas do Mundo também, né? Olimpíadas, Fórmula 1. Como que é a rotina nos bastidores? Você reúne todo mundo para orar antes das disputas? Como funciona? E também a gente se reúne, mas a maior parte vocês não imaginam o que é a pressão que um atleta sofre nesse nível de cobrança de resultado. É a cobrança do técnico, a cobrança da imprensa, a cobrança até da família. Muita pressão sobre eles. Então, nesse momento, eles precisam estar com a paz de Cristo absoluta reinando no coração deles. Por quê? Porque o psicológico afeta muito o resultado. E o resultado reflete no corpo. Por isso que até que você falou no nome do seu programa, em que a espiritualidade
ajuda Dominar a sua própria mente. É, Podemos dizer que isso? começavam com S os dois. Como é que é o nome do programa? Mas o título desse tema... Espiritualidade. Espiritualidade, Então, a espiritualidade ajuda, sim, a saúde física, mental, espiritual e emocional. Então, é muito importante que nós estejamos sintonizadão com Deus para que a gente pense os pensamentos dele, desfrute da paz dele, da proteção dele. Então, o homem é definido como um animal racional. Isso a ciência nos ensina. Mas O mal, ele ataca na mente. ele ataca tudo. Ele ataca na saúde, ele ataca no acidente, ele ataca no corpo, ele perturba o emocional. E Jesus definiu o ser humano como tetradimensional. Ele tem a dimensão... Um doutor da lei veio perguntar a Cristo o que era necessário para... Qual era o maior dos mandamentos? E ele respondeu: ama o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Então, ele acrescentou essas 3 dimensões que são eternas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós vamos viver eternamente. Aqui só vai ficar o corpo que tem prazo de validade. Qual o versículo que sempre te acompanha? Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento, porque nós somos o bom perfume de Cristo para os que se salvam e cheiro de morte para os que se perdem. E tem alguma lição que você aprendeu com o Ayrton Senna? Tem muitas. Inclusive no livro aí a gente fala, eu fiz uma lista dos provérbios de Ayrton Senna. Ele não tinha vergonha de se declarar um cristão. Ele tinha uma fé tremenda em Deus, ele tinha uma força de vontade, o homem interior dele era forte pra caramba. Então, ao ponto de ele ser um mau perdedor. Em segundo lugar, para ele não era uma boa posição. Então, ele se cobrava muito, mas também ele pagava um preço muito alto por se cobrar tanto. Mas a garra e o talento foi um presente de Deus. Era o Pelé das 4 rodas. Aqui estão alguns dos livros, né, que você escreveu. Você escreveu 7. Força para Vencer. Esse foi um dos últimos. Foi o penúltimo. Esse daqui. É uma reedição do primeiro. Todos eles contam um pouquinho da história do Senna. Do Senna e de outros atletas. O Senna está mais focado nesse aí. Nesse daqui. Aí tem o testemunho de 25 ou 26 atletas que andaram com a gente e andaram com Deus junto. Então tem o do Senna, tem o do Emerson Fittipaldi, do Tafarel, do Jorginho, do Silas e vários outros. São alguns dos atletas que você conviveu. Isso. E depois uma mini biografia. Então, ali fala das conversas com Ayrton e tal. O título do Ayrton era Senna foi para o céu, porque o telefone de Atléticos tocou o dia inteirinho na segunda-feira, depois da morte dele, e os cristãos que ligavam para lá estavam preocupados com essa resposta aí. Ele entregou a vida para Jesus, ele é salvo, foi para o céu. E onde você estava nesse dia? Quando o Ayrton, infelizmente, sofreu o acidente? Eu estava nos Estados Unidos me preparando para a Copa de 94. Mas naquele dia da morte dele, eu tinha ido falar para os pilotos da Stock Car americana nas 500 milhas de Talladega. E foi lá que eu recebi a notícia que ele tinha morrido. Eu não acreditei. Fiquei assim, levou um tempo para engolir essa daí. Foi um momento difícil. Foi muito difícil. Até hoje você se emociona, né? É emocionante. O Brasil e o mundo, né? Porque ele era um brasileiro que deu certo, que era uma coisa rara. E além do Senna, você tem alguma outra memória de algum atleta que te marcou bastante? O Emerson Fittipaldi,
que é um filho na fé, que também não se envergonha do Evangelho e teve a vida dele transformada. O Silas, meu melhor discípulo, tem vários deles. E uns que não são tão famosos, mas que também são criaturas lindas de Deus. São os mais que vencedores, de acordo com a régua de medir sucesso de Deus. Alex, se você pudesse dar um conselho para quem está no limite emocional, qual seria? Como você define o limite emocional? Que está sobrecarregado em todos os aspectos. Que eu diria? Olha para a vida e fala, nossa, como eu continuo? Olha, Deus falou para mim muito forte com o convite que Jesus faz. Ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e darei descanso à tua alma. Isso é que ele está falando para mim, para você, toda vez que a gente chega perto do limite, porque ele não vai te trazer provação maior do que a gente pode suportar. Ele permite que algumas aconteçam, mas ele vem e a paz não é a existência de problema, é ter o descanso no meio da tempestade, a confiança, a fé e descansar debaixo da poderosa mão de Deus, como diz o Salmo 91. Uma frase, o que seria fé para você? Fé, a melhor definição que existe de fé é que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é crer para ver, ao contrário da ciência, que é ver para crer. Alex, se você pudesse ter um reencontro com aquele garoto de 8 anos de idade, onde você teve o primeiro contato com Deus, e você chegou tão longe, o que você diria para ele hoje? Eu faria tudo de novo. Vai firme, garoto, que Deus é bom. Agora, a lista das coisas que eu não faria é muito extensa. E nem gosto de contar muito elas. Mas eu também fiz coisa errada. E aprendi que quando Deus nos dirige, Ele se manifesta para a gente de vários modos. Primeiro na natureza. Quando tem pôr do sol, assim, daqueles maravilhosos, cada pôr do sol é uma obra de arte, né? A Bíblia fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então, tendo Deus outrora falado muitas vezes pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus, que é a maior demonstração do que é um ser humano nota 1000. Ele é o gabarito, o exemplo. E seguindo a Ele, a gente não é um mar de rosas, mas é uma tranquilidade muito maior. Sabendo que aquilo que nos concerne, Ele sempre leva a bom termo. A gente separou umas fotos para você. A nossa produtora está falando que nós separamos umas fotos aqui para você. Vamos falar sobre ela. Fala um pouquinho pra gente. Que foto é essa? Isso é uma corrida de Fórmula 2 em Truxton, na Inglaterra. Em que ano foi isso, Alex? 76. Não, 78. E o boné tá a mesma coisa escrita, né, no carro. É verdade. Aqui, ó. Essa é a o marca. mesmo, a sua marca oficial, né? Marca registrada. Você corria com essa frase. Sim. Aqui também é você. Um pouco mais novo. Aqui foi antes de uma corrida também. Foi na largada de uma... Acho que foi no mesmo dia, no mesmo lugar, em Truxton. Daquela que tem o carro, como diz... Não, desculpa. Esse é 76. Foi quando eu estava na Fórmula 2, na ida. Aquela lá foi na Fórmula 2, na volta. Porque eu comecei na Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, e depois voltei Fórmula 2, Fórmula 3, karts, eu não cheguei no Autorama. Mas você correu em várias partes do mundo. Do mundo, Eu corri no ano de 77, que eu estava correndo de Fórmula 1 e Fórmula 2, tinha de acordar de manhã assim, e eu falava, peraí, onde é que eu tô? Porque era cada dia num lugar. Muito bacana. Quantas memórias, hein? E aqui? Aí eu estou pilotando o Medical Car da FIA. Depois de 20 anos fora das pistas,
fui chamado para pilotar o carro médico, onde eu levava o Dr. Watkins, professor Sid Watkins, e um socorrista, um médico de equipamento para ressuscitar um piloto, mesmo se ele tenha tido parada cardíaca ou parada respiratória. Eram primeiríssimos socorros, e muitas vidas foram salvas. Eu passei do time dos pilotos candidatos a ser promovido para o céu a qualquer momento, para salvar os pilotos no lado físico. E até hoje você acompanha muitas corridas, né? Não, Quando tem aqui no Brasil, você vai para a Fórmula 1? Não só no Brasil que eu vou. Vai em várias partes do mundo? Não, as outras partes do mundo eu vejo sempre, mas acompanho na TV, mas presencial só aqui. Copas também, olha aqui, legal, olha o capacete. Eu ia trazer, mas ele está guardado num lugar que precisa subir numa escada, e eu, devido ao meu problema com o Parkinson, sou aconselhado a não estar subindo escadas. Mas você corria com ele? Ele tem a mensagem de Jesus, porque quando Deus me prometeu, me proporcionou fazer o que eu mais queria, que era a Fórmula guiar automóvel, eu usei, a primeira vez era Cristo a Única Esperança, que era uma campanha de evangelismo nacional, e depois eu mudei para Jesus Saves, em Cristo Salva, em português, quando eu estava no Brasil. E quando eu fui lá para a Europa, na Inglaterra era Jesus Saves, na França era Jesus Sauve, no espanhol era o mesmo Cristo Salva, que é a mesma palavra, e nas outras era o inglês, que é a mais normal, né? Então essa já foi da fase internacional. Desde o início você sempre correu com essa frase? Sim, era o trato que eu fiz com Deus, né? Se ele fiabilizasse a minha carreira, eu ia ser um proclamador do Evangelho. E foi isso que eu fiz. Até Yokohama. Yokohama, quando eles ajoelharam para agradecer e se levantaram, e aí a TV deu um zoom no peito deles. Eles estavam lá com as camisetas ideologizadas que eu levei para eles, com o Cristo, o coraçãozinho, e eu falei, chefe, e eu sabendo que aquilo está sendo broadcast para metade da população do planeta, eu falei, chefe, pode me levar que eu já cumpri a minha parte naquele trato lá. Então, o que eu fiz na segunda carreira perante os atletas de Cristo, junto com os atletas de Cristo, foi assim a coisa mais importante da minha vida. E eu falei, bom, acho que eu cumpri a missão, chefe. Quiser levar, estou aí louco para ir para casa. Mas ele não me levou, eu estou batalhando aí até hoje. Tem muita coisa ainda, tem muita estrada pela frente ainda. Alex, muito obrigada por compartilhar sua história. Tenho certeza que ajudou muita gente a edificar a fé ainda mais, né? E parabéns pelo seu trabalho incrível. E continue ajudando pessoas, né? Que tem muita gente sofrendo. E parabéns. Obrigado. Toda a glória a ele. Que a minha vida é um filme que tenho assinado por ele. Aliás, estão até tentando fazer um filme aí, tem um cineasta brasileiro aí que tem um potencial enorme, que ele já tem um enredo, ele já tem... Só falta agora arrumar um patrocínio. Muito obrigada mais uma vez, Alex. Se essa conversa te tocou, aproveita para seguir o nosso canal, tanto no YouTube, quanto no Instagram, no TikTok. E a gente está aqui toda terça-feira com novidades para você. Até a próxima!